Amém. O tema dessa noite é a igreja, espaço para a ação de Deus na vida das pessoas. Vejamos o que diz o texto sagrado. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas de Jesus, que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças do peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Vendo isto, os discípulos, Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Amém. Vamos repetir esta última frase, ou aliás, o último versículo, graças a Deus. Vamos lá, todo mundo junto? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Bom, como as pessoas em geral veem a igreja? O que você responde? Como é que as pessoas veem a igreja? Quando você fala lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua escola, sobre a sua igreja, o que elas pensam da igreja? O que elas andam pensando a respeito da igreja do Senhor? Será que elas pensam na igreja como um grupo de fanáticos? Como, por exemplo, os do o Estado Islâmico, que atualmente anda cortando a cabeça de muita gente, matando pessoas todos os dias. Eles matam muitas pessoas, invadindo cidades e quase já dominando metade de um país e invadindo outros países ali da região. Fanáticos, será que eles veem a gente como fanático? Ou nós estamos longe de sermos fanáticos? Como eles nos veem? Como um grupo de pessoas que se esconde na igreja? Um grupo de alienados, gente que não sabe de nada, que não entende de nada, e que a igreja ainda cegou eles mais ainda? Como um grupo de pessoas enganadas? Como será que o mundo anda nos vendo? Como é que as pessoas nos veem? Como um grupo de gente atrasada? Gente quadrada, que acredita ainda que a virgindade é uma coisa importante, que casamento de homem e mulher é coisa importante, criada por Deus e deve ser levada a sério. Será que, como é que eles veem? Como é que o mundo vê a igreja? Como é que as pessoas estão vendo a igreja? Bom, o texto que nós lemos, nós encontramos Jesus nos últimos momentos do seu ministério terreno. Ele estava, nesse momento, sendo muito aplaudido. As pessoas estavam colocando folhas, aplaudindo, cantando para ele. Ele está chegando, está andando por Jerusalém. E nesse momento aqui, ele chega ao templo em Jerusalém. Era, logicamente, o final do seu ministério aqui na terra. Estava sendo muito bem recepcionado, nesse momento lá em Jerusalém. E o povo estava nas ruas, era momento de festa, tempo de festa em Israel. Mas quando ele chega no templo, ele radicaliza. Ele encontra pessoas comprando e vendendo animais no templo, embora aqueles animais
que estavam sendo vendidos e comprados eram animais para oferecimento de sacrifício, segundo a lei, segundo a Torá, segundo a lei de Deus, deveria realmente ser feito aquilo, mas Jesus, ao ver aquela coisa ali, ele começa então a fazer algo que não tinha feito até então. Ele chega e derruba as mesas, né? E provavelmente solta os animais, solta os pombinhos, e vira aquela correria, e ele, diz a Bíblia que ele lançou mão de um chicote, e chicoteou a turma, derrubou as mesas. Ele realmente fez algo inusitado para um religioso, uma coisa impressionante, para alguém que estava pregando amor, para alguém que estava anunciando um evangelho de bondades. Ele chega e realmente faz uma bagunça santa. E outra coisa que ele faz impressionante é que ele expulsa quem estava vendendo e quem estava comprando do templo, que é o que o texto bíblico nos informa. Não é o que o texto nos informa aqui? Não é? Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras, os que vendiam pombas. E foi uma coisa assim impressionante. O que você pensa disso? Por que ele fez isso? E aí, quando ele faz isso, a Bíblia diz aqui que ele diz: olha, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A covil, vocês transformaram a casa de Deus numa coisa que ela jamais foi propositada para ser. Claro que nós podemos olhar aqui nesse texto, e de primeira mão podemos dizer que Jesus notou que havia um desvio de propósito. Havia um desvio de função, de funcionamento do templo, que era o lugar da adoração a Deus. E lógico que ele ficou muito nervoso com isso. Nós vivemos num tempo em que as pessoas concordam com tudo. E que, não, está tudo certo, se você está feliz, faz assim mesmo, se está bom, se está achando bom, então faz assim. Se você quer andar com uma melancia na cabeça, não tem problema, usar um chapéu de melancia, faz isso, entende? Se você quer amarrar um rabo atrás, pode amarrar, pode andar, não tem problema. Qual que é o problema? Não é assim? Você quer tirar o seu cabelo e colocar uma outra coisa aí na cabeça, coloque. Quer colocar uma coroa de espinho, pode colocar, claro que ninguém coloca, né? Mas você pode fazer o que você quiser, está tudo bem. Realmente ficou uma coisa impressionante. E às vezes parece que isso também começa a acontecer nos meios religiosos, e mais na igreja cristã. Mas, na verdade, irmãos, o que Jesus veio fazer e vem nos ensinar nesse texto que nós lemos, é restaurar a vontade de Deus no que diz respeito ao serviço a Deus, a adoração a Deus, a busca de Deus. E nos ensinar lições preciosas sobre a igreja de Deus. Era naquele momento, era o momento da transição da lei para a graça. E tem muita gente que ainda não entendeu isso. Uns pregam graça de mais, outros graças de menos, né? E o povo fica meio confuso. Como é que é isso aqui? É de graça, não é de graça? Como é que é? E tem uma confusão enorme entre os pregadores no mundo hoje em dia. As pessoas não entendem muito bem. Mas a verdade é que eu quero falar para você nessa noite da igreja como espaço para a ação de Deus. Fale comigo assim: a igreja é o espaço da ação de Deus na vida das pessoas. A igreja serve para isso, para nós. Não estou falando da igreja templo, da igreja lugar. Mas da igreja, a igreja de Deus. Porque todo cristão deve saber que a igreja é ele. A igreja sou eu. Não é assim, não? A igreja somos nós. A igreja não é o templo. A igreja não é a instituição presbiteriana, a instituição batista ou qualquer outra instituição. A igreja são as pessoas nascidas de novo, convertidas, que creem no poder de Jesus Cristo, que creem no Evangelho, na mensagem de Jesus. Jesus que viveu, pregou uma mensagem, que foi crucificado, que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é a igreja. Essa é a igreja de Deus. Então, a igreja, primeiramente, existe para cumprir propósitos divinos. Fala comigo assim: a igreja existe para cumprir propósitos divinos. Cumprir propósitos divinos.
Esse não é para cumprir o meu propósito. O propósito de cada pastor, de cada pregador. Porque às vezes dá essa impressão. De que às vezes as pessoas se assenhoram da igreja. Tem até igreja que diz, ó, só a nossa igreja salva. Tem pregador que diz, eu sou a salvação. Tem gente, eu sou o protagonista do maior avivamento. Pode me ouvir que eu sou a pessoa que fala só a verdade. Eu tenho uma revelação, não tem gente assim? Está cheio de gente assim. Gente de igrejas históricas, gente de igrejas neopentecostais, pentecostais, gente de todo tipo, gente de igrejas católicas. E assim, as pessoas se arvoram senhores da verdade. Mas a verdade mesmo é que a igreja existe para cumprir os propósitos divinos. Foi Deus quem levantou a igreja. Foi Deus que estabeleceu a igreja. E graças a Deus por fazermos parte dela. Amém, irmãos? Aleluia. Então, ele se contraria aqui nesse momento. Diz o texto que ele entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Havia um desvio de propósito. Um desvio de função. E às vezes nós às vezes caímos na tentação de interpretar esse texto tão somente com a questão da venda e da compra. Então aí tem gente que fala, não pode vender CD. Se você for um cantor, você não pode vender CD. Se você for um pregador, você não pode vender a sua mensagem. Se você for, você não pode vender uma camiseta, porque você está comercializando em nome de Jesus. Não é nada disso que Jesus está falando. É muito maior o que ele está falando. Muito maior. Claro que um cantor evangélico, um cristão, não pode explorar ninguém. Mas ele não está proibindo que alguém viva do evangelho. Não é isso que ele está dizendo. É uma coisa muito mais profunda. O que estava acontecendo aqui era uma questão de corrupção. Porque eles estavam se aproveitando dos adoradores. Vendendo animais fora do padrão de Deus, fora da vontade. Não é isso que o Senhor pediu para eles. Tanto para quem vendia quanto para quem comprava. Porque é muito mais cômodo eu chegar aqui na porta da igreja e comprar um pacote de adoração do que eu vim preparado para adoração desde casa. Porque a ideia de Deus e a ideia bíblica sobre a questão do sacrifício é que cada um tivesse o seu animalzinho, tivesse o seu pombinho, tivesse a sua ovelha, o seu cordeiro, tivesse aquilo que se preparasse devidamente para ir lá e adorar a Deus. Amém? Então a igreja existe para cumprir propósito. Ela não existe para outra coisa. Ela não existe para me agradar, para te agradar, ela existe para cumprir os propósitos do Senhor, que é eterno. Aleluia. E ele joga pelo chão esse esquema, daquela liderança, daqueles homens, e ele expulsa de uma maneira extraordinária todo mundo, de maneira surpreendente. Surpreendente, é muito surpreendente isso aqui. Pense nisso, alguém chegar aqui dentro da igreja e começar a virar essas cadeiras para cima, começar a destruir tudo isso aqui. É uma coisa muito forte, não é? Segundo lugar, a igreja existe para a verdade do tempo da nova aliança. Então Jesus, na verdade, também estava querendo provocar uma reflexão naquele dia. Aquele lugar, né, nós precisamos transformar o lugar da adoração, a nossa vida, que hoje nós somos os que adoramos, né? Nós precisamos transformar em espaço para a presença de Deus. Fale comigo assim, eu sou um espaço para a presença de Deus. A igreja é espaço para a presença de Deus. Já descobriu isso? Que você carrega a presença de Deus? No tempo da velha dispensação, da velha aliança, então o templo era o lugar da presença de Deus. Como eu falei no domingo passado, então tinha lá o lugar da arca da aliança no Santo dos Santos. E ali estava a presença de Deus, junto à arca, onde havia uma lâmpada acesa que não podia ser apagada, o fogo era alimentado dia e noite, 24 horas por dia. Agora isso mudou, Jesus vem e muda isso, ele propõe outra coisa. A presença não está mais no templo, até porque no tempo que Jesus está realizando o seu ministério terreno, o templo não existia mais, aliás, o templo existia, mas a adoração verdadeira não existia mais. Então, uma bagunça tremenda, e por isso Jesus vem para restaurar tudo isso. Ele vem para trazer uma nova mensagem. Uma nova realidade. Tanto é que 70 anos depois, Deus permite, o próprio Jesus profetizou isso, depois de Jesus.
o templo é destruído. E não foi construído até hoje. Você vai a Jerusalém, hoje tem lá o Muro das Lamentações, uma partezinha do templo, apenas um pedaço do muro restou. Mudou tudo. Então, irmãos, nós precisamos entender a nova aliança. Nós precisamos entender isso. E quando os mestres, os religiosos de excelência daquele tempo, começam a ver Jesus fazer o que estava fazendo, diz o texto, mas quando os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Ficaram indignados, porque a proposta de adoração, a proposta divina, a proposta de Deus, a proposta de presença de Deus, de ação de Deus, era diferente da deles. Era diferente da deles. Então, irmãos, nós não devemos sacralizar esse lugar, mas nós devemos, sem dúvida nenhuma, abrir espaço para a presença de Deus nesse lugar e na nossa vida. Eu sou espaço da manifestação da presença de Deus. Na nova aliança, eu sou o templo. Se Jesus entrasse hoje em você, que é o templo, o que ele faria? Será que ele derrubaria as mesas que estão estabelecidas aí dentro de você? O que você está comprando e vendendo? O que você está permitindo comprar e vender dentro da sua realidade religiosa? O que ele faria? Porque na verdade você é o templo. Toque na pessoa lá e fala, você é o templo. Nessa aliança nós somos o templo. Paulo falou, vós sois o templo. O que precisa ser banido? Porque para muita gente o templo é esse aqui. Esse templo é importante. É o lugar da comunidade. Jesus da Bíblia não aboliu a reunião dos santos, a celebração dos santos, a igreja de Deus, que somos nós. Mas nós precisamos ter claro na nossa mente, irmãos, que o foco não é o espaço físico, mas as pessoas. As pessoas que estão aqui dentro, as pessoas que adoram a Deus, as pessoas que têm Deus dentro de si. Então, muito mais hoje do que derrubar uma mesa que vende CD, que vende Bíblia, que vende isso, que vende camiseta, que vende aquilo, é preciso derrubar aquilo que está dentro de nós. É preciso que nós sejamos o espaço ideal para a presença de Deus. Porque não adianta nada a gente apontar para a igreja e falar, aquela igreja lá o pessoal está vendendo isso, vendendo aquilo, ou fazendo aquilo, e dentro dele está vendendo muito mais e comprando muito mais. Isso é religiosidade vazia. Então chegou um novo tempo, um novo paradigma para a ação divina. E a ação divina está em nós, que somos o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus. Precisamos entender isso, para que não fiquemos enganados, ou sejamos também alvos do chicote de Jesus, da reprovação do Senhor Jesus. Isso é muito sério. Então fale comigo assim, Jesus Cristo veio para as pessoas e não para as instituições. Então ele quer transformar cada pessoa em um espaço para a ação do Espírito Santo. Cada pessoa é um espaço para a ação do Espírito Santo. Se você está lá no fórum, trabalhando lá, junto ao promotor, na vara de família, você é o templo de Deus lá. Se você está trabalhando lá na rodoviária, você é o templo do Senhor lá. E você não pode representar essa religião vazia que estava acontecendo nos arredores e dentro do templo em Jerusalém. Embora lá estivesse os símbolos da adoração. É preciso que nós entendamos isso. Temos que ser espaço para adoração a Deus. Então você e eu precisamos pensar nisso. E eu quero dizer uma coisa para você. Depois que Jesus passa pelo templo, as coisas podem mudar. Podem ou não podem? Ou muda o templo, ou muda as coisas no templo, ele acaba com o templo. Não ficará pedra sobre pedra, disse ele. E não ficou mesmo. Mudou tudo. E se Jesus entrou na sua vida, as coisas mudaram. Amém ou não? Glória a Jesus. Terceiro,
A igreja é um espaço de purificação e santificação das pessoas, que é exatamente isso que eu venho falando. Um espaço de purificação. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então a igreja é um lugar de purificação, de santificação das pessoas, porque na verdade não é purificarmos o templo. Aqui o templo é uma coisa linda, santa, limpa, não tem nenhuma imagem que macule, que confunda a adoração a Deus e tal, o nome de Jesus escrito aqui. Não é isso que o Senhor está pregando, que Ele está fazendo, não é isso que Ele está exemplificando. Ele está dizendo que a igreja é um espaço de santificação e de purificação. Quem é a igreja? Diga comigo: sou eu. Você é um lugar santo. Eu e você precisamos nos purificar, nos santificar. Quem é que tem que se santificar? Somos nós. Com o entendimento que nós recebemos do Espírito Santo, que manifestou-se na nossa vida graciosamente. E hoje nós entendemos. Não pode alguém que entende a graça de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, continuar com a vida suja. É preciso lutar contra aquilo que está errado em você. Amém? Eu sou a igreja. Eu preciso ser purificado, santificado. Então nós precisamos cuidar da igreja. Como é que nós cuidamos da igreja? Como é que você cuida da igreja? Quando você se torna uma pessoa limpa. Quando você se torna uma pessoa purificada. É assim que nós cuidamos da igreja. Se cada um que pertence à igreja for se limpando, se purificando, a igreja torna-se um lugar maravilhoso para Deus habitar. Aleluia. Coisa boa, não? Então, a igreja é fazedora de gente santa nesse sentido. Gente limpa. Quem é que não precisa se abrir para isso? Aqui na igreja, para se limpar, para se purificar, para buscar a presença de Deus. Nós chegamos à igreja de todas as maneiras. Pessoas chegam à igreja de todas as maneiras, com todos os problemas possíveis. Mas à medida que elas passam por Jesus, ou Jesus passa por elas, as coisas começam e devem mudar. Constantemente. Glória a Deus. Então a igreja é um lugar, é um espaço de purificação das pessoas. Então não permita espaço na sua vida para aquilo que é sujo, para aquilo que está errado. Mesmo lá nos lugares mais recônditos do seu viver. Lá no seu quarto, lá no seu computador, lá na sua televisão, lá no seu dia a dia. Não adianta nada você vir aqui e se mostrar um santo, uma santa de Deus. Mas se a sua vida não é assim, não resolve nada. Você continua digno de chicotadas do Senhor Jesus em você, que é o templo. Aleluia. Você está entendendo ou não? Então a igreja é a comunidade dos adoradores purificados, santificados, que continuam se purificando, porque nós moramos num mundo cheio de problemas e às vezes nós nos contaminamos com o dia a dia em razão de nós ainda não sermos perfeitos, embora contenhamos a graça de Deus. Nós não somos perfeitos, precisamos nos purificar a cada dia. Por isso que o crente precisa jejuar, precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa cumprir, ser submisso à autoridade de sua família, na igreja, na nação. Porque ninguém pode ser santo se não estiver submisso a Deus. Submisso ao processo de santificação, que envolve todas essas coisas que falei. Então a igreja, na sua essência, somos nós, os purificados pelo sangue de Jesus. Nós somos o templo. Glória a Deus. Quarto lugar, a igreja como espaço da ação divina nas pessoas. A igreja é o lugar da restauração do objetivo da vida religiosa. Fale comigo, objetivo da vida religiosa. O texto diz assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas você fez dela covil de ladrões.
Lá era a casa de Deus mesmo. Lá era o templo em Jerusalém. Mas hoje a casa sou eu. A casa sou eu. A casa é você. Eu sou casa de Deus. Nós somos casa de Deus. E a casa de Deus que é você é uma casa de oração? Você é uma casa de oração? Como anda a casa de oração, as casas de orações que estão aqui hoje? Como eu posso acreditar que alguém é casa de oração quando é convidado para orar, não vem orar? Nunca aparece. O reverendo Elias Dantas escreveu um livro sobre as marcas dos avivamentos da história. Ele, como professor de liderança, escreveu o livro, agora ninguém detém. E nós estamos estudando aqui no Tadel, os meus irmãos estão estudando comigo. Essa semana começaremos a estudar as marcas das igrejas avivadas, as igrejas que mais cresceram no mundo e que mais crescem no mundo. A marca dos avivamentos, as marcas dos avivamentos. Uma delas é oração comunitária. Eu não posso acreditar numa igreja que se aviva, ou que é avivada, cujo povo não gosta de orar. Porque Jesus disse, a minha casa será chamada a casa de oração. Você é casa de oração? Ou você é daquele cara que acredita ou que não acredita nem em oração? Tem gente que fala assim, eu não preciso de oração. Deus já sabe o que eu preciso antes de eu orar. Para que eu preciso orar? Tem teólogo pregando isso aí. Então, irmão, dê um até logo para isso e comece a orar a Deus. Você é casa de oração. E oração é oração. Oração é adoração. Oração, você sabe que é oração. Quem é que não sabe que é oração aqui? Paulo, o apóstolo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, diz, orai sem cessar. Amanhã você vai pegar seu carro e vai sair para ir para o serviço. Alguns vão viajar um tempo maior, um tempo menor, outros vão viajar bastante de carro, de avião, enfim, de ônibus. Vai orando, porque você pode orar sem cessar. Hoje não precisa mais fazer o que eles tinham que fazer em Jerusalém. Todo um esquema, uma coisa tremenda, uma série de regras estabelecidas para que eles pudessem chegar até Deus lá no templo de Jerusalém. Subiam para lá durante as festas, ou coisas parecidas. Na época deles também tinham sinagogas. Mas hoje não, eu sou casa de oração, eu oro em espírito. A Bíblia diz que nós devemos orar a Deus em espírito. Nós devemos orar. Há muitas informações sobre oração na Bíblia. Há mais de 500 versículos na Bíblia que falam de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. E aí eu digo para você, como casa de oração, você pode orar por qualquer das suas necessidades. Da mais pequena, mais grande. Talvez você tenha sonhos grandes. Não há problema, pode orar por eles. Você pode orar pelos sonhos da sua família, você pode orar pela igreja, deve orar pela igreja, deve orar pelas autoridades. A Bíblia diz, devemos orar pelas autoridades. Como estamos falando agora de orar pelas eleições. É muito importante, irmãos, orar. É mandamento de Deus, não é uma opção. Eu falo assim, eu oro se eu quero. Não é. A Bíblia diz que a casa dele seria chamada casa de oração. Por que chamar casa de oração? Se dentro da casa de oração nós estamos vendendo pepino e abóbora. Se nós somos casa de oração e a nossa vida é um abacaxi, não pode, irmão. Nós temos que ser casa de oração. Vamos lutar para isso. Vamos lutar para cumprir o que ele disse. E Jesus passou pela casa, passou pelo templo e desmanchou o esquema dos vendilhões, desmanchou o esquema do desvio de propósito. Porque tem vida de muitos cristãos que já se desviou do propósito. Você já não é mais uma casa de oração. Eu quero te informar, meu querido e minha querida irmã, que hoje Jesus está passando na sua casa para derrubar o esquema e estabelecer casa de oração de novo. Aleluia! Eu quero ser casa de oração. Se existe algum esquema na minha vida que me atrapalha a ser casa de oração, que o Senhor desça o chicote. E ninguém pediu para ele ir lá, não. Ele foi porque ele quis. E ninguém vai pedir para Jesus ir também na sua vida. Eu não vou orar. O Senhor vai lá na casa daquela irmã lá, e ela é casa de oração, e desça o chicote dela. Opa, não posso fazer isso. Ou eu posso fazer isso? Não posso. Mas ele pode. A hora que ele quiser. Ele pode passar por você, que é casa de oração. Interessante, né? Vou falar uma coisa aqui para vocês que é importante e revelador. Deus é presente em todos os lugares, é ou não é? Ele é onipotente.
Onisciente, sabe de tudo. Onipotente, pode tudo. Mas também ele é onipresente, não é? Ele está em todo lugar. Agora Deus escolhe espaços físicos para habitar. Fala isso para o seu irmão, Deus escolhe espaços físicos para habitar. Escolhe ou não escolhe? Ele escolheu o Monte Moriá para ele habitar, lá em Israel, em Jerusalém. Mas mudou, a lei mudou, a dimensão é outra. Ele está lá como está aqui. E se Deus quiser, no mês que vem, eu vou estar em Israel, em Jerusalém. Mas eu não vou lá, porque lá é o lugar da presença de Deus. Não, é como memória, para aprender, e etc, etc. É muito bom visitar a Terra Santa. Mas hoje, Terra Santa sou eu. Eu sou um espaço físico onde Jesus habita. Amém ou não? Você é espaço físico que ele habita. Então você é casa de Deus. Não é lindo isso? Nós somos casa de Deus. Esse é um paradigma importante. Quando eu digo a palavra paradigma, é a palavra padrão, modelo, não é? Então a igreja é o lugar da restauração do objetivo da vida religiosa. Então não é quando você entra por aquela porta ali que você chegou na casa de Deus. Você é a casa de Deus. Aleluia, Senhor. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Isso é lindo, irmãos. Deus já dava sinais disso desde o princípio. Jonas, dentro do grande peixe, orou e encontrou a presença de Deus. Ele lá se fez casa de oração. Ele não tinha como sair da barriga do grande peixe e ir para o templo, ou ir para algum lugar de adoração. Davi fez a sua tendinha e fez de lá a sua casa de oração. Minha casa favorita. Você é casa favorita do Senhor. Só que, mesmo eu e você sendo casa favorita, o lugar tem que estar de acordo. Caso não esteja, você não é casa de oração. Aliás, a Bíblia é muito clara, né? Você pode orar horas a fio, anos a fio, sem que sua oração seja ao menos notada no céu. Se você orar fora do padrão, oração mais linda, mais religiosa, mais bíblica, você pode orar a Bíblia. Se você tiver de mal com alguém, se você estiver com alguma coisa fora do padrão, oração não se ouve. Deus não ouve oração, está escrito. Está ligado? Amém ou não? Quinto lugar, a igreja como espaço da ação divina na vida das pessoas. Igreja é lugar para enxergar a necessidade de transformação da vida das pessoas, para enxergar a necessidade dos outros. Porque Jesus dá esse exemplo. Ele é casa de oração. Ele é o Verbo encarnado. Ele é Deus. Ele é pessoa de Deus. Ele é 100% homem, adorador a Deus, e ele é Deus ao mesmo tempo. E ele dá o exemplo. Ele disse, e ele quer ser imitado. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a igreja é lugar para enxergar a necessidade. Jesus enxergava, ele andava enxergando a necessidade das pessoas. Então, irmãos, por que você trabalha onde você trabalha? Por que você mora onde você mora? Por que você casou com quem você casou? Por que você vive onde você vive? Por que você pertence à igreja que você pertence? Por que você tem o que você tem? Sabe para quê? Para você enxergar e para você ser ação divina, para você ser protagonista da ação divina onde você estiver. Aleluia. Você é um ponto de luz onde você está. Você é sal onde você está. Não é lindo isso? Jesus enxergava a necessidade das pessoas e ele curava as pessoas. Ele enxergava a necessidade das pessoas quando estavam sendo violentadas, estavam sendo atrapalhadas, estavam sendo assaltadas, até mesmo pelas tempestades naturais. Até tempestade ele acalmou. Até água em vinho ele transformou para alegar o coração de um noivo e de uma noiva que passaria vergonha porque o vinho da festa acabou. Qual é o grande desastre de faltar vinho na festa? Aquela nova família não corria risco de vida, ou corria? Mas Jesus resolveu transformar água em vinho naquele casamento. Porque ele enxerga. Porque aquele que é casa de Deus,
Aquele que é povo de Deus, a igreja de Deus enxerga a necessidade de quem precisa. Glória a Deus. Eu não posso, não devo, não tenho como atender todos os que precisam. Mas eu preciso fazer algo como casa de Deus. Senão eu não sou casa de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver aqui. Daqui a pouco nós vamos, a continuação do texto vai falar sobre isso. Árvore sem fruto, figueira sem fruto. Jesus amaldiçoou. Aleluia. Diz o texto que os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Ele enxergou. Ele se deixava enxergar. A igreja é espaço para manifestação de Deus por causa disso, irmão. É espaço para ação divina, porque ele é o lugar onde as pessoas veem que lá tem Deus, lá tem alguma coisa nova acontecendo. Você também tem que ser essa pessoa. Então não vamos deixar que as pessoas ao entrarem aqui percebam que aqui é o lugar de Deus. É claro que aqui é o lugar de Deus, porque nós de Deus estamos aqui. Aleluia, glória a Deus, porque aqui o povo de Deus se reúne, e onde o povo de Deus se reúne, tem presença maravilhosa de Deus. Aleluia. Sexto lugar, a igreja como espaço da ação divina na vida das pessoas, é lugar da manifestação transformadora das pessoas pelo poder de Deus. Então fale comigo assim, a igreja é um lugar de transformação das pessoas. Jesus transformava a vida das pessoas. Ele como casa de Deus, ele transformava a vida das pessoas. Nós como casa de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus, precisa transformar a vida das pessoas. A igreja tem que transformar a vida das pessoas com seus ensinamentos, com sua ética, sobretudo com o poder de Deus. Porque o poder de Deus está aqui, o poder de Deus está em mim. Agora, se não há poder de Deus em minha vida, eu não sou casa de Deus. Porque a casa de Deus, ou na casa de Deus, tem poder de Deus. Tem que fluir poder de você, tem que fluir. Se não fluir, você não é casa de Deus. Porque Deus não habita em você, Jesus não habita em você. Ou a oração é apenas religiosa. Ou vamos fazer 30, 40 orações apenas para a gente contabilizar orações. Vamos distribuir o rosário para vocês contabilizarem orações. Não é isso. A oração é porque nós somos casa de Deus. E como casa de Deus, a igreja é um espaço da manifestação transformadora. Por que será que Jesus impunha as mãos sobre as pessoas? Porque que ele ensinou os apóstolos. E os apóstolos impunham as mãos sobre a cabeça das pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo. Elas eram curadas. Jesus tocava as pessoas e elas eram curadas. Por que os aventais de Paulo curavam as pessoas? Porque ele é casa de Deus. A casa de Deus exala poder. Por que a sombra de Pedro cura os enfermos? Porque ele é casa de Deus. E na casa de Deus tem poder. Ou você acha que só tem poder aqui no templo quando nós nos reunimos? Não. Aqui tem que ter, porque tem muita casa de Deus aqui. Aqui tem que ter poder. Essa reunião tem que ser uma reunião de poder. Porque se não for, alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora do propósito. E o propósito de Satanás é tornar tudo disfuncional. Família disfuncional. Homem com homem, mulher com mulher. É isso que ele quer. É muito estranho isso. É muito estranho o mundo de hoje, irmão. Está muito estranho, não está? Virou de ponta cabeça, virou um negócio esquisito. Mas eu não sou esquisito. Eu não sou anômalo. Eu sou de Deus, eu sou casa de Deus. Quando eu vou no hospital, eu coloco a mão sobre a pessoa e eu tenho consciência que eu sou casa de Deus. Eu vou lá no hospital e digo, Senhor, abençoa essa vida. Quando eu dobro o meu joelho, que eu não posso colocar a mão. Meu filho está lá em Portugal hoje, eu não posso colocar a mão nele, não posso abraçá-lo, não posso falar com ele agora. Mas eu sei que Deus pode tocá-lo lá, porque eu sou casa de Deus. E quando casa de Deus ora, porque eu sou casa de oração estabelecido pelo Deus eterno, pelo eterno, eu sei que tem manifestação de poder.
Não é o poder meu, mas é o poder de Deus. Não é o que eu quero fazer, mas é o que Ele quer fazer. E quando eu oro, e quando eu sou casa de Deus, eu começo a ter intimidade com Deus, que é o Deus que habita na casa de Deus, eu começo a entender qual é a vontade de Deus, e eu começo a orar cada vez mais próximo da vontade de Deus. E quando eu oro de acordo com a vontade de Deus, as coisas acontecem. Fala com o seu irmão, você é casa de Deus, então você pode me abençoar. Aleluia, você pode transformar a vida das pessoas. Graças a Deus. E Ele os curou. Os cegos, os coxos, iam até Ele os curava. É impressionante, Jesus como casa de Deus, não é? Ele deve ser o nosso modelo, ele deve ser o nosso padrão. A manifestação do poder de Deus deve ser uma coisa padrão, não deve ser uma coisa, de vez em quando Deus faz um milagre, de vez em quando Deus faz uma coisa, de vez em quando Deus transforma a vida de uma pessoa. Não pode ser assim, irmão, está errado. Esse modelo não é de Deus. O modelo que Jesus deixou é outro. Jesus morre e é sepultado, ele vive isso, ele ensina isso, ele é casa de Deus, agora ambulante, a casa de Deus em movimento, enquanto que Jerusalém era a casa de Deus estática. Ele morre, ele sepultado, ele ressuscita e ele já começa, quando ele ressuscita, ele já começa a ressuscitar mortos. No ato da ressurreição, ele ressuscita mortos. Muitos ressuscitaram no ato da ressurreição dele. Sempre manifestando, casa de Deus é sempre manifestando o poder de Deus. Depois a igreja do Senhor começou a fazer a mesma coisa. Os apóstolos, os discípulos começaram a fazer a obra de Deus e centenas, milhares de pessoas começaram a ser curadas, batizadas no Espírito Santo. Coisas lindas começaram a acontecer, porque a casa de Deus agora está ativa, aleluia. Nós somos casa de Deus, onde eu sou casa de Deus, aleluia. Quando eu piso o meu pé lá na Câmara de Vereadores, eu sou casa de Deus. Quando eu piso o meu pé lá no supermercado, eu sou casa de Deus. Quando eu piso o meu pé lá na sala de aula, onde eu dou aula, onde eu sou aluno, eu sou casa de Deus. Aleluia. Casa de Deus, casa de Deus, casa de Deus. Aleluia, Senhor. 7. A igreja é o espaço da frutificação. E não da existência apenas. Veja que interessante isso aqui, irmãos. Vamos para o verso 18, que é a segunda parte do texto. Verso 18. Glória a Jesus. Cedo de manhã, depois que Jesus fez tudo isso, falamos a respeito do tempo, porque ele está acompanhado dos discípulos, ele está olhando tudo isso, o pessoal está olhando. Há uma multidão andando com ele, vendo ele fazer isso. Aí ele sai do templo, pernoita, dorme, ele se levanta de manhã cedo de manhã, ao voltar para a cidade, quando ele volta para a cidade, ele teve fome. Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, ele se aproximou da figueira. E ele procurou frutos na figueira. Era tempo de frutos. E ele disse, que coisa interessante, uma figueira à beira do caminho, e não tendo achado senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então eu quero que você repita comigo o seguinte. Fala comigo, a igreja, que sou eu, é um espaço para a frutificação e não para a existência apenas. A figueira sempre representou o povo de Deus. Não representou na Bíblia? O povo de Israel. Você é figueira. Viu, figueira? Os figueiras da igreja, né? Nós somos figueira. A figueira é casa de Deus. É o povo de Deus. Casa de Israel. Jesus chega na figueira com fome e não encontra figos, senão folhas. E ele fica indignado. E a semelhança de João 15, quando ele ensinou lá para os discípulos, que a árvore que dá fruto, ele poda ela, poda para ela que dar mais fruto. A videira que dá fruto, ele poda para que ela possa dar mais fruto. É assim que funciona nas vides aí. Você pode ir ali em Marialva, a região ali, perto de Maringá, onde tem muita vide ali. Muita produção de uva. Eles podam os pés de uva para que ele frutifique mais. Mas Jesus disse também lá em João 15, se a vara, se a árvore, ou aquela vara que faz parte da vide, da videira, perceber que ela está seca, não produzirá mais fruto, ele corta e joga no fogo.
Então, a casa de Deus, que sou eu, você, nós, a igreja de Deus, que somos nós, só tem sentido existir se formos frutíferos. Caso contrário, corremos o risco da maldição de Jesus. Mas maldição é coisa do Velho Testamento. Não é não, irmão. Só lê o livro de Apocalipse. Lê o Novo Testamento, você vai ver. Quem morreu comido de bicho? Como é que é o nome da autoridade de Roma que morreu comido de bicho? Quem lembra? Está no Velho ou está no Novo Testamento? Ananias e Safira. Está onde? Atos dos Apóstolos. Atos da Igreja. Quem morreu? É no Novo ou no Velho Testamento? Bom, então tem maldição divina. Tem maldição divina. Nós convivemos com ela na atualidade. Então Jesus está dizendo muito claramente que a igreja é o espaço da frutificação e não apenas da existência. Eu vos escolhi a vós, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, aleluia. Você é casa de Deus para frutificar. Você é figueira de Deus para frutificar. Jesus chega com fome e ele procura figo na figueira, não encontra. Ele amaldiçoa, fala: você não vai mais viver. Imediatamente a figueira secou. Eu não sou Deus para escolher quem deve secar ou não. Mas que Jesus ensinou isso, ensinou. E ele pode secar as figueiras que ele quiser secar. Agora, lógico que essa é uma mensagem de exortação para nós. A gente tem que procurar fruto. Meu Deus, estou frutificando ou não? Senhor, me poda aí, faz alguma coisa. Tira os galhos secos, os galhos que só tem folha. E você vai lá para o livro de Judas, a mesma coisa. Nuvem sem água, árvores sem frutos. Está lá no livro de Judas, um livro de um capítulo só que fala só sobre isso. Sobre a igreja infrutífera. Então eu não posso ser igreja infrutífera, eu não posso ser casa de Deus infrutífera. Essa casa não pode ser casa. E outra coisa, nós não podemos concentrar a frutificação na vida de alguns irmãos, de algumas irmãs. Nós não podemos pagar para os irmãos frutificar. Para mim. Não posso, eu sou casa de Deus. Eu não posso ser tentado a transferir. Hoje tem muito essa coisa da terceirização no próprio governo, né? Das parcerias público-privadas. Eu não posso terceirizar a minha ação cristã. Eu não posso apenas viver como um espaço religioso onde eu possa vender e comprar. Jesus foi lá no templo e derrubou a mesa dos vendedores e dos compradores. Então, como casa de Deus, eu não estou à venda. E também não posso comprar alguém para cumprir a minha função de casa de Deus. Posso cair no erro da simonia, outro texto de Atos dos Apóstolos, onde o parede branqueada ficou cego, porque quis comprar o poder dos apóstolos. Ninguém compra o poder de Deus. Nenhuma casa de Deus pode ser comprada. A casa de Deus tem que ser gerada numa vida de adoração, uma vida de intimidade com o Pai. Eu e você fomos chamados para isso. É tão lindo, irmãos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Você há com você e você comigo, diz o Senhor. Você é casa de Deus. Abraça o irmão do lado e fala assim: você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Nós somos casa de Deus para a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Partindo para o final, mas ainda trazendo mais uma lição da igreja como espaço da ação divina na vida das pessoas e através da vida das pessoas. A igreja é o lugar de dar valor ao que realmente tem valor. Fala comigo, a igreja é o lugar de dar valor ao que realmente tem valor. Voltando um pouco no texto, quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, era uma coisa completamente incomum, né? No cenário judeu, todo cristalizado, né? Secularizado. E alguém vê as crianças gritando. As crianças estavam gritando para Jesus no templo, adorando Jesus.
Hosana ao filho de Davi. Eles ficaram indignados e perguntaram: você não está ouvindo isso aí, Jesus? Você não está ouvindo isso aí, mestre? E Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitasse louvor. Irmão, nós precisamos dar valor ao que realmente tem valor. Às vezes nós somos casa de Deus para dar valor a coisas que não realmente são valorosas, que realmente não são valorosas. Jesus valoriza aqui o grito dessas crianças, a adoração simples dos lábios dessas crianças que glorificavam a Jesus, que merece toda a glorificação, toda a honra. Será que nós estamos dando valor àquilo que não tem valor? Nesse caso, Jesus está falando de duas coisas. Primeiro, ele está falando da religiosidade, aquela coisa incrustada, aquela coisa tipo assim, não pode mudar, tem que ser assim. Outro dia, falando a um grupo de pastores sobre criatividade na pregação, ou na manifestação, na pregação do Evangelho, enfim, no preparo da proclamação do Evangelho, eu falava, por exemplo, de um famoso escritor chamado Charles Swindoll, um pastor americano famoso, que uma vez na igreja dele, um irmão, depois da escola bíblica dominical, chegou nele muito nervoso e falou assim: pastor, não estou entendendo. Como pode? Hoje lá na sala das crianças, o pessoal estava usando a lousa para ensinar. Isso é coisa lá do mundo. Daqui a pouco eles vão usar o flanelógrafo aqui dentro da igreja. Imagina se esse membro fosse da igreja de hoje. Que nós usamos o multimídia. Então, às vezes, nós colocamos valor naquilo que não tem valor. Em coisas, em situações. Mas Jesus não está preocupado se as crianças estão gritando no templo. Por que as crianças estavam gritando? Estavam glorificando a Jesus. Então, nós temos que nos cercar de uma religiosidade, de uma espiritualidade livre, liberta, abençoadora, real, coisa que tem valor. Coisa que tem realmente valor. O que tem valor? Está glorificando a Deus? Está exaltando o nome do Senhor? Esse barulho, o barulho das crianças irritou os mestres, os escribas e fariseus. Irritou. Mas agradou Jesus. Talvez tem muita coisa te irritando, irmão, mas está agradando a Jesus. Você vai querer ouvir as mesmas coisas que esses fariseus e esses mestres ouviram? E olha que eram os mestres, eram os líderes. Não eram as pessoas que estavam chegando agora lá na hierarquia da igreja judaica, não. Esse é um lado da coisa. O outro lado é que numa sociedade secularizada, hedonizada, que é isso? Uma sociedade que o valor é para aquilo que é secular, não para aquilo que é religioso. Hedonizado, que é isso? É aquilo que é a cultura do prazer. A cultura do prazer virou uma coisa odiosa para Deus nos dias atuais. Dá prazer, tá bom. Então nós precisamos tomar cuidado com isso também. Nós estamos dando valor a isso. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para buscar prazer. Estamos trabalhando para poder ajuntar coisas para a gente fazer prazer. Estamos comprando o prazer. Irmão, o prazer não se compra. O prazer se tem. O prazer tem aquele que ama Jesus, que é amado de Jesus, que tenha Jesus na sua vida, na sua essência, na essência de sua alma, de seu espírito. Porque a verdadeira alegria é o Espírito Santo. Vem do Espírito Santo, brota de Deus. A verdadeira alegria, diz Paulo aos Gálatas capítulo 5, verso 22, é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é gozo. A evidenciação da graça de Deus é que nos traz alegria verdadeira. Com isso eu não estou dizendo que você não pode comprar um pacote de viagem. Você não deva se divertir, ir ao cinema ou coisa parecida. Não é isso que eu estou falando, mas o que você não pode é sacralizar isso, em nome de Jesus. E dizer que esse é o prazer da vida, porque na verdade não é, e você sabe que não é. Tem vezes que a gente se assenta na sala do cinema para assistir a um filme que dura 2 horas e você fala: meu Deus, não deixa esse filme acabar, está muito bom, mas o filme acaba. E acaba o filme e acaba com ele o prazer. Você se assenta na sua cadeira para assistir ao seu time de futebol preferido e ele joga uma partida extraordinária e ganha do seu adversário mais comum, o que você mais gostaria que ele ganhasse.
Mas na próxima semana ele perde o jogo. Ou aquele jogo acabou e a realidade não continuou, porque esse é o prazer do mundo, um prazer finito. Então não deixe a sua vida virar isso. Dê valor naquilo que realmente tem valor. E que vai durar para a eternidade, aleluia. Já imaginou, meu irmão, você morando no céu? Fala aí para o irmão, você já imaginou você morando no céu, não? Já imaginou? Oh, aleluia. Vai ser lindo demais morar no céu. Eu quero ter muitas conquistas aqui para mim, para minha família, para meus filhos. Mas, irmão, eu quero morar no céu, porque lá vai ser prazer eterno. Eu nem sei o que é isso, mas eu sei que é bom demais. Você sabe, não? Eu nem sei o que é isso. O prazer de dormir depois de uma longa viagem, de um longo dia de trabalho, é muito gostoso, não é? Aquele momento que você dorme, aquela coisa maravilhosa, mas daqui a pouco alguém começa a te chamar. O seu compromisso, o seu próprio celular. Às vezes não é nem sua esposa, nem seu filho. Às vezes é o próprio celular, a responsabilidade chama. Você fala, ai meu Deus, tenho que levantar. Quando você vai a uma churrascaria com muita fome, ou vai numa casa de picanha maturada, que prazer, que coisa linda. Vai numa casa de churrasco não, rodízio de peixe. Meu Deus do céu, é bom demais. Mas eu já fui andando por aí, já fui a rodízio de peixe, rodízio de picanha, e picanha maturada, e etc, por essas coisas. Mas a verdade é que daqui a pouco, meu irmão, você fica no limite do prazer e do pecar, do prazer e da cutonaria. Aí complica, não complica? Não dá, irmão. Dê valor àquilo que realmente tem valor. Claro que essas outras coisas são importantes. É importante comer carne. É importante uma boa comida, um bom passeio. Mas mais importante é isso aqui. Glória a Deus. É adorar o Senhor. É viver para o Senhor. E finalmente, em último lugar, a igreja é o lugar onde a fé é uma ferramenta de ação transformadora. E não um instrumento para a formação de um povo religioso. Deixa isso aí no telão, por favor. Vamos ler junto isso aí? A igreja é o lugar onde a fé é uma ferramenta de ação transformadora e não um instrumento para a formação de um povo religioso. Sempre tem gente querendo tornar a igreja um lugar religioso apenas, a formação religiosa. Aquela coisa monocrática, aquela coisa rígida, aquele código, aquele negócio que não mexe, aquela engrenagem que não anda. Pare com isso, irmão. A fé é uma coisa dinâmica, é uma ferramenta de ação transformadora. Jesus disse isso. Jesus respondeu, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-te e atire-se no mar, e assim será feito. A fé é uma coisa dinâmica, irmãos. A igreja tem que ser uma coisa dinâmica, a nossa vida tem que ser uma coisa dinâmica. A fé é uma coisa maravilhosa. Tem muita gente que faz de sua fé um conjunto de regras rígidas, chatas, que a pessoa sabe que é chata, mas ela não consegue sair daquilo. Fica ali, fechadinho, naquele seu mundinho religioso, e não sai para lugar nenhum. Aleluia. Tem muita gente que precisa sair do seu monastério e sair para a vida, viver a vida da fé. Amém? Fique em pé em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tenhamos fé e não duvidemos, porque nós poderemos transformar ou transportar montes. Eu quero orar com você nessa noite, que quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer ser casa de Deus. Você sente que ainda não é, mas Deus te chamou. Você reconhece o chamado. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu lhe dou oportunidade. O Senhor Jesus te dá uma oportunidade. Levanta a sua mão, nós vamos orar juntos. Você quer ser casa de Deus? Amém? Mas alguém quer ser casa de Deus? Seja casa de Deus. Quem você quer
Você que ainda não tomou essa decisão direta, objetiva, como você não pode ser disfuncional. Quem mais quer ser casa de Deus? Levanta a mão, em nome de Jesus. Aleluia. Quem que é casa de Deus, mas sente que precisa de melhorar? Como diz João 15, precisa de podas. E você mesmo quer fazer a poda. Então, levante a sua mão também, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Deixa Jesus fazer a poda, irmão. Aleluia. Porque melhor a poda dói um pouco. É renúncia. Mas é melhor a poda do que Jesus chegar e dizer assim: você nunca mais vai produzir fruto, e a figueira secou na hora. Será porque tem irmãos que saem da igreja e nunca mais voltam, hein? Cada dia piora mais e acaba morrendo assim. Ou será que Jesus ficou com raiva da figueira e falou: eu não gostei dessa figueira aí. Morre aí, figueira. Pelo amor de Deus, como é que pode? Eu sou Jesus. Eu sou o mestre. Como é que pode o mestre chegar numa figueira e não ter fruto? Morre aí, tá vendo como é que eu sou poderoso, moçada? Viram aí? Claro que ele não estava fazendo, ele estava dando lições para nós. Jesus não fazia isso, irmão. Ele não faz isso, não fez e não faz. Mas ele queria empregar uma lição, rapaz. E a lição é para mim e para você. Eu represento essa figueira. Tive fome, não me desse de comer. Tive sede, não me desse de beber. Tive preso, não fosse me visitar. Tive frio, não me vestiste. Quem quer ser casa de Deus? Ou quer continuar sendo casa de Deus e precisa corrigir-se? Deixe o seu lugar, venha para o altar em nome de Jesus. Glória a Deus. Venha voluntariamente para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu sou casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Oxalá todos nós sejamos casa de Deus. Cada casa de Deus que está aqui vai fazer muita diferença. Aleluia. A igreja é o espaço da frutificação. A igreja é o lugar das casas de Deus. Bendito seja o Senhor. Podem vir em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Pai, em nome do Senhor, eu abençoo estas vidas, ó Pai, que querem ser casa de Deus, que entenderam, Senhor, a lição de Jesus em Jerusalém, na visita à casa de Deus. Foi naquele dia que o Senhor colocou por terra a compra e a venda, todo tipo de corrupção, de coisa errada que havia naquele cenário. Jesus limpou e expulsou. Pai, eu quero que o Senhor, que é o Senhor da igreja, que é o Senhor da casa, Tu és o Senhor da casa, Tu és o Senhor de cada casa que está aqui, Senhor, cada casa que somos nós. Limpa, Senhor, purifica, traz à tona, Senhor. Pode tirar, pode limpar, Senhor. Pode limpar, Senhor. Oh Deus, pode derrubar o que o Senhor tem de derrubar, pode expulsar o que o Senhor tem que expulsar. Aleluia. Torna a casa limpa, Senhor. Eu quero ser casa limpa, Senhor. Aleluia. Eu quero ser casa limpa, porque eu quero ser casa de oração para todos os povos. Eu quero que os povos, as pessoas cheguem em mim e me vejam como casa de Deus. Que eu seja casa de Deus para os povos. Aleluia. Aleluia. Abençoe essas vidas preciosas que entenderam o Senhor e estão aqui, entenderam que precisam de algo do Senhor. O Espírito Santo faz a obra. A igreja é tua, Senhor. Tu és o Senhor da casa. Tu és o Senhor que habita na casa. Coloque a sua mão no coração onde você está. Todos vocês estão aqui na frente. Vamos fazer uma oração responsiva. Diga comigo assim: meu Deus, eu aceito a mensagem do Senhor Jesus, repassada e passada por essa passagem bíblica. Eu sou a casa de Deus. Eu sou casa de oração
para todos os povos. Me ajuda, Senhor, no poder do Seu Espírito Santo, na revelação do Espírito Santo, a que eu seja verdadeira casa de oração. Eu sou casa de Deus, em nome de Jesus, para o bom Deus. Dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Somos casa de Deus. Somos a casa de Deus. Aleluia. E em sendo casa de Deus, glorifique a Deus, adore a Deus, sirva a Deus durante todos os seus dias.